que eu estou aqui novamente compartilhando a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa missão da igreja, termos esse canal para que nós possamos toda noite ter uma palavra destinada ao Senhor, que vai te abençoar, amém? Eu quero, antes de iniciarmos a ministração da noite, eu quero orar com os irmãos. Então, Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado, Pai, por Tua proteção, obrigado por Teu cuidado, obrigado por Teu amor, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado por estarmos aqui compartilhando a Tua palavra, um pouco mais da porção que o Senhor tem para ministrar no coração de cada um, amém? Em algum canto aí da tela, meus irmãos, eu faço o convite para aqueles que tiverem o interesse de ajudar, também compartilhando essa mensagem e também fazendo a sua colaboração. Vai ter algum QR Code aí em algum canto da tela. Você pode fazer o Pix de acordo com a generosidade do seu coração. Amém? Então, a ministração de hoje vai ser família, nossa grande missão. Então, eu quero começar com vocês trazendo o conceito do que seria família. Segundo a Bíblia, a família é uma instituição de origem divina, criada por Deus para ser a base da sociedade humana e o primeiro ambiente de relacionamento, cuidado e aprendizado espiritual. Perceba, meus irmãos, que eu trouxe essa definição de propósito mesmo. Eu tirei da IA, da inteligência artificial. Perceba que, hora nenhuma, ela trata a família como a união de um homem com uma mulher. E é isso que o mundo prega lá fora, que família pode ser um núcleo unido por laços de afeto, que pode ser isso, pode ser aquilo, mas a gente tem que ter discernimento do que Deus diz a respeito do que é família. E é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês. Então, nós vamos para a origem. E o que seria a origem? O que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 24, diz assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Então, aqui é o início da união. Deus criou o homem e a mulher, e essa é a definição perfeita que eu acho mais condizente com a palavra do Senhor, para que dentro dessa união constituísse um núcleo familiar. E aí houvesse a procriação e a descendência e por aí vai. E aí eu deixo aqui uma ressalva para os jovens que estão procurando ainda a sua alma gêmea, a sua mulher que Deus tem preparado para você, o homem aguardando a esposa, a esposa aguardando o seu marido, que vocês fiquem atentos aos sinais. E quando esse momento chegar e tiver a confirmação do Espírito Santo que é a pessoa certa, que vocês comemorem, porque o que Deus uniu, homem nenhum deve separar. Amém? Então, eu quero, após abordar essa origem, falar sobre um princípio que também está aqui nesse versículo do livro de Gênesis, que é composto por dois verbos, deixar e unir-se. É o estabelecimento do princípio de deixar pai e mãe para formar uma nova unidade. Esse princípio é muito importante, porque muitas vezes nós vemos famílias onde esse princípio é deixado de lado, onde as uniões elas não compostam um núcleo familiar fora da casa dos pais. E a questão também do propósito. Eu trouxe aqui 3 tópicos mais importantes, que é o companheirismo mútuo, a procriação, como eu falei anteriormente, e o cuidado com a criação divina, que é o nosso cuidado entre os pares. Amém? Mas qual é a importância da família? Amém? Sabe, meus amados, você talvez tenha sido criado ou viveu num ambiente familiar emocionalmente desequilibrado, talvez não tivesse sido um lar cristão. Você deve ter convivido com falta, não falta material, mas falta de afeto, falta de carinho, falta de amor, falta de cuidado, mas você não deve se ater a essas circunstâncias. Eu sei que essas ausências elas podem causar sérios problemas emocionais, mas o que está escrito lá em Salmos, no capítulo 68, versículo 6, diz assim:
mas Deus faz com que o solitário viva em família. Aleluia! O solitário vive em família. Nós todos somos uma família. Amém? Então, compete a nós compreendermos o verdadeiro significado do que é família e também passarmos para os nossos filhos, porque para que eles compreendam também o verdadeiro valor e significado do que vem a ser família. E vale ressaltar, meus amados, que a concretização do que Deus pode e quer fazer em nossas vidas tem uma condicional nessa oração, que ela depende de quê? Depende de nós assimilarmos o que realmente significa família, de acordo com as Escrituras, e também depende do verdadeiro valor que nós damos a essa significação. Amém? Então, muitos valorizam a família de acordo com as circunstâncias emocionais. E isso é muito perigoso, porque se tudo vai bem, nós estamos tudo bem, então vai tudo bem. Mas se a pressão chega, se os problemas começam a surgir naquele ambiente familiar, se você é movido por emoções, as emoções é como uma onda, elas vão e vêm o tempo todo. Então, assim, nós não somos movidos por emoções. Aquela estrutura familiar, aquele núcleo familiar que é movido por emoção, ele tende a ser abalado mais facilmente. É como uma casa que é erguida na areia. Ela não tem o embasamento da palavra para que, quando vem a tribulação, a família se mantenha unida, forte e procure no Senhor a solução daquele problema que surgiu. Então, eu quero trazer na sequência para você várias vezes que Deus confirmou o seu propósito familiar, onde Ele aborda a família como algo realmente relevante e importante. Eu quero continuar no livro de Gênesis, mas só que dessa vez eu quero ir lá no capítulo 12. Amém? Do 1 ao 3, diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, meus amados, o Senhor fala. O Senhor está constantemente falando conosco. Só que muitas vezes nós não inclinamos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem falando a nosso respeito. Mas aqui está bem nítido, está bem claro. Está claro e transparente, né? O Senhor fala o quê? Em multiplicação, em abençoar a família. Aqui, na época, Abraão ainda tinha o nome de Abrão. Então, com o propósito de abençoar todas as famílias, Deus abençoou a família de Abrão. Olha que coisa sensacional. Deus, ele é um Deus de amor. Então, ele queria que todas as famílias fossem abençoadas. Então, esse simbolismo aqui serviu para que todas as famílias, através do poder de Deus, fossem abençoadas. De igual forma, lá no livro de Gênesis também, quero voltar um pouquinho, lá no capítulo 6, fala sobre Noé. Noé chamou a atenção do Senhor. De que forma? Através da sua integridade pessoal. E aí veio todo aquele dilúvio e Deus não livrou somente Noé, mas toda a sua família. Vamos ler. No capítulo 6, do 17 ao 18. Diz assim: Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Através da integridade de um homem, Deus livrou toda a sua família. Isso é maravilhoso. Isso só confirma quão importante é a família para Deus. Lá no Novo Testamento, Pedro falando com Cornélio, lá no livro de Atos, eu quero abrir com vocês rapidamente também. Atos 11, do 13 ao 14, diz assim: E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que ele disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Já pensou, meus amados? Deus
falar para você que você e sua casa, todos serão salvos. E muitas das vezes a gente está se perguntando, eu queria ouvir isso da parte do Senhor. Só que o Senhor está dizendo isso constantemente, o tempo todo, está nas Escrituras. Cabe nós, pela fé, tomarmos posse do que está escrito aqui e vivermos conforme a palavra de Deus. Amém? Com relação às bênçãos familiares, Deus, nós percebemos aqui, que Ele tem abençoado pessoas e essas bênçãos, elas se estendem às famílias delas. Isso aqui é tremendo, meus amados, porque muitas das vezes, nós, analisando as Escrituras, por exemplo, nós temos exemplos aqui onde a salvação ela é pessoal, mas com relação à família, Deus atua tanto no âmbito do singular como no plural também. Amém? No próprio livro de Deuteronômios, eu quero ir com vocês também lá. Eu quero trazer essa leitura para deixar bem embasado o que a gente vai trazer aqui. Amém? No capítulo 28, do 1 ao 4, vai dizer assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das vacas e ovelhas. Amados, aqui nós estamos diante de uma das primeiras bênçãos encontradas na Bíblia. E essa bênção aqui foi como consequência das obediências dos israelitas ao Senhor. Vale ressaltar que a gente está falando aqui na época de Moisés. Então, ultrapassado essa fase, também tem outro exemplo bem importante, que está lá no livro de Gênesis 39:5, eu não vou ler, mas o mesmo aconteceu com Potifar. Quando Potifar tratou bem José, Deus também abençoou a sua casa, a sua família e o fez prosperar de forma tremenda. Amém? Na sequência, eu quero trazer uma reflexão com vocês. Vocês percebem que Deus, Ele não abençoa as famílias porque as famílias são importantes para nós? Deus sabe que as famílias são importantes. Ele mesmo valoriza muito. Os versículos que eu li aqui demonstram nitidamente isso. Mas essas bênçãos prometidas, essas promessas de Deus, que eu li agora, algumas delas, elas só fortalecem aquilo que Deus pensa a nosso respeito, que é que o Senhor se importa com as famílias e que Ele se importa também com quem as valoriza. Amém? Então, nessa sequência, eu quero tratar com vocês a escala desses valores familiares. Nós sabemos que é clichê dizer lá fora que a sociedade está com os valores invertidos, mas se nós não pararmos para pensarmos, nós podemos ter esses valores invertidos dentro da nossa própria casa. E eu falo lares cristãos, podem estar de forma nítida ou até mesmo bem sutil, invertendo alguns valores, não priorizando aquilo que Deus pede para valorizar e ter núcleos familiares abalados com relação a isso. Então, com relação ao primeira escala de valor, eu quero tratar com vocês o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nada deve ocupar o primeiro lugar do Senhor. Nada, nenhuma circunstância. Mas muitas vezes nós colocamos num pedestal os nossos cônjuges, os nossos filhos. Outra vez, na hora de colocar João para dormir, ele perguntou, ele fez essa pergunta: quem era que eu amava mais? Se era a mamãe ou se era ele? Eu acho que a pergunta era essa. Eu disse: nenhum dos dois. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e você também. Aqui em casa, meu filho, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. A sua mãe ama a Deus mais do que a mim. E você, antes de me amar e de amar a sua mãe, a sua irmã, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não quer dizer que a gente é menos importante, não. Mas é porque tem uma hierarquia onde Deus, Ele é o centro, Ele deve vir em primeiro lugar.
Sempre que houver um conflito, a gente vai para a palavra e a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E em segundo lugar, nessa hierarquia, a gente trata da família. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 5:8, fala sobre o negligenciamento da família. Paulo, escrevendo aos Timóteos, ele diz que negligenciar a família compromete não só a fé, mas é pior do que ser um incrédulo. Então, está repreendido, meus irmãos. Aí vemos pais o tempo todo negligenciando o tempo de qualidade para com seus filhos, não dando atenção devida, e depois eles ficam reclamando porque não estão seguindo o Evangelho, reclamando porque o mundo é quem está orientando de acordo com os valores que o mundo prega, e nem precisa eu aqui falar o que é que o mundo prega, né? Porque o inimigo, que é quem governa ali fora, ele só veio para roubar, matar e destruir. Então, são valores e princípios intrínsecos a essa característica que vão ser pregados lá fora, de uma forma sutil ou nítida, mas que vai ser pregado, vai. E em terceiro lugar, eu coloco o trabalho. É uma ordem bíblica. Então, o homem ele tem que ser o provedor do lar, ele tem que trazer o sustento para a sua casa, mas não é somente isso. Nós devemos também financiar o reino do Senhor, nós devemos acudir um necessitado com relação à solidariedade, mas também nós devemos deixar bem claro que se esses valores forem invertidos, essa escala de valores familiar, se eu não colocar Deus em primeiro lugar, a família em segundo, o trabalho ou até mesmo os estudos em terceiro, as famílias elas podem perecer e ter uma saúde familiar completamente perturbada, conturbada e bem doente mesmo. Amém? Agora eu quero ir com vocês no último livro antes do Novo Testamento, que é lá em Malaquias. Eu achei esse texto tremendo. Confesso que eu já tinha lido algumas vezes, mas preparando essa ministração eu tive uma nova percepção, que é o capítulo 4 de Malaquias, do 5 ao 6. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Inicialmente eu pensei, nossa, castigar a terra com maldição, mas aqui é uma fala de Deus especial para pais e filhos. E aqui nós devemos acolher essa palavra com amor e mansidão. Porque, meus amados, família é bênção e também é um mandamento. Eu quero ler com vocês o que está lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Meus amados, nós devemos o tempo todo estarmos diante dos nossos filhos falando do Senhor, falando dos feitos do Senhor, falando do que o Senhor tem feito por nós, falando quão maravilhoso é o amor de Deus pela humanidade, que entregou seu próprio Filho pelo amor de todos nós. Aquele madeiro não foi feito para Jesus Cristo, mas ele, em obediência a Deus, ele se crucificou para perdoar os nossos pecados. Eu acho que isso é a maior demonstração de amor que Deus pode dar por nós. Amém? Então, assim, nós fazemos essa reflexão. Como edificar as nossas famílias? A minha família, a sua família. E aí, analisando o contexto familiar, eu trouxe um conceito de ações de amor. Perceba que, fazendo uma retrospectiva do que foi falado lá em Malaquias, os corações dos pais se converterão aos filhos e o coração dos filhos se converterão aos pais mediante ações de amor. Mas o que seriam ações de amor? Só que antes de falar do que seriam ações de amor, é importante falarmos o que não é amor. Deixar aqui bem separado. As duas coisas. Não são ações de amor, embora algumas pessoas pensem, atos que não expressam cuidado. Percebam que cuidado, ele requer conexão. Quando a gente pega
o celular e a gente se conecta com uma rede Wi-Fi ou a internet da sua operadora, você está conectado. Então, quando há uma conexão, existe algo acontecendo. Então, o cuidado é isso. Existe uma conexão onde nós providenciamos um ambiente de cuidado, eu dou atenção, eu dou provisão, eu estou ciente do que está acontecendo. A partir do momento que eu não cuido, eu não estou prezando, eu vou ser uma pessoa que lá na frente eu vou explicar melhor, uma pessoa indiferente. E isso não combina com nada do que Jesus prega para a nossa igreja, para as nossas famílias. Amém? Atos também que expressam controle excessivo dos pais em relação aos filhos. Aqui nós dialogamos com o gerenciamento do que acontece dentro do nosso lar, nossa volta. Nós sabemos que nós não podemos deixar os nossos filhos dentro do mundinho deles sem a gente saber o que é que está acontecendo. Mas também a gente não pode, eu vou citar alguns exemplos práticos, através de um olhar ameaçador que impõe medo, onde a criança, só em olhar para o pai ou para a mãe, ela já fica inibida, ela não desenvolve o pleno potencial que ela poderia desenvolver, pode gerar ansiedade, e a gente sabe que a ansiedade gera mais ansiedade. Então, nós vivemos numa sociedade onde as crianças elas ficam presas, enclausuradas dentro das suas próprias casas, e isso gera problemas de relacionamentos. São crianças que dificilmente vão saber lidar com problemas simples do cotidiano. Então, assim, cabe a nós, como pais, desenvolvermos essas habilidades nos nossos filhos. Amém? Não fazendo esse controle excessivo. Atos de violência também não são atos de amor, meus amados. Seja ela verbal ou física. O cuidado com o que você fala, nós devemos ter muito cuidado com o que nós falamos. Mas aqui também eu percebi algo que muitas das vezes nós nem percebemos tanto, que são os atos, os gestos. A psicologia, meus amados, ela trata isso de uma forma tão preponderante que simples atos, eles podem encorajar ou eles podem fazer com que aquela pessoa siga um ritmo totalmente diferente do que ela poderia seguir. E aqui eu digo, gestos que transmitem autoritarismo diferente de gestos afirmativos. Eu imagino o meu filho jogando uma partida de futebol e por mais que eu grite, aquele barulho todo não vai fazer com que ele escute o que eu vou falar para ele. Mas se eu fizer uma cena assim, ele vai saber que eu estou com ele. E muitas das vezes eu faço só uma cena, ou pisco o olho, ou eu dou um sorriso. Um sorriso, meus amados. Um sorriso, muitas vezes, é tudo que os nossos filhos precisam. Para eles se encorajarem, para eles saberem que a gente está lá com ele, que tem essa conexão, que tem esse cuidado. Amém? Então fica aqui uma reflexão. Como é que a gente tem falado com os nossos filhos? Os atos de indiferença que eu falei anteriormente, esse aqui eu acho muito preocupante. Porque atos de indiferença vem de frieza, vem da própria palavra mesmo, indiferença. E aqui pode ser abordado tanto no relacionamento conjugal como com os nossos próprios filhos. Porque nós vivemos isolados, meus amados, muitas vezes dentro da nossa própria casa. O filho tem o quarto, onde é um mini território, onde tem as regras dele, é uma república, a gente não pode entrar. Eu falo isso assim, que existem alguns lares que a gente presencia esse tipo de situação. E aqui eu faço até um apelo para os maridos, onde que eles façam com que as suas esposas não se sintam isoladas dentro da sua própria casa, com você estando presente naquele lar. Porque muitas das vezes cada um tem o seu local, daqui a pouco cada um tem a sua série na Netflix, tem o seu programa favorito, cada um fica assistindo o seu programa e não existe aquela coisa de família. E lá em casa uma das coisas que a gente sempre faz, e é uma coisa que a gente não abre mão, é de fazer as refeições de família. A minha esposa preza muito pela mesa, é a mesa onde a gente faz as nossas refeições, onde a gente tem assuntos importantes. A mesa, meus amados, fazendo aqui uma análise mais complexa, mais profunda,
onde a gente fecha contratos. Então, assim, é um ambiente muito importante para a nossa família. A gente não pode ser indiferente com relação a isso. O ganhador do Nobel da Paz de 1986 foi Elie Wiesel. Ele fala sobre os perigos da indiferença. Ele foi um judeu que foi resgatado do Holocausto. Ele nasceu na região da Transilvânia, hoje foi um território anexado à Hungria. Mas ele fala que indiferença é nenhuma diferença. É quando a sua esposa e os seus filhos não fazem a menor diferença para vocês. Essa frase soa um pouco pesada, mas é você reduzir o outro à abstração. Quem é aqui da área das exatas sabe que existe um conjunto abstrato. É um conjunto onde não tem nada. Você é nada, você é um zero. Então, assim, não sejamos indiferentes. Amém? Então, o que seriam esses atos de amor? Nós não conseguiremos trazer o coração dos nossos filhos se a gente não trouxer essas conexões para eles e não tiver acolhimento. Você tem que acolher bem os seus filhos. Quando a gente vai para um hotel, para algum congresso, tem lá o acolhimento. Vamos fazer a acolhida. Esse acolhimento tem que ser diário dentro da nossa família. Da mesma forma com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Nós devemos acolher, ter esse acolhimento, ter esse afago, esse carinho, ter essa transmissão de amor. Então, assim, atos de amor são atos que expressam sentimentos. Porque nós somos humanos, nós temos sentimentos. Então, vocês têm perguntado quais são os desafios dos seus cônjuges, dos seus filhos? Porque muitas das vezes você não sabe o que se passa na cabeça deles. E você tem que chegar e saber quais são os desafios que te deixam preocupado ou que te impulsionam. Porque são os nossos desafios do dia a dia que fazem com que a gente dê um passo mais à frente. Mas se a gente não tiver inclinado os nossos ouvidos ao que o Senhor diz a nosso respeito, esses desafios vão ser problemas lá na frente. Então, são atos também de feedbacks. Eu achei isso aqui sensacional. Porque se é feedback, é porque ele está trazendo alguma coisa para você. Ruim é quando ele fica calado. Eu falo dos nossos filhos, mas também serve para os nossos cônjuges. Então, se o seu cônjuge ou o seu filho traz uma pergunta para você, você dá um feedback. Você tem uma oportunidade de ter a conexão com ele, de fazer o laço. Olha, você pode dar uma orientação, você pode concordar, você pode melhorar, você pode dar o seu engajamento com relação àquele assunto. Então, às vezes é um sorriso, pode ser um gesto, expressões não verbais. Tem um estudo visual da psicologia de Joseph Campos, que ele diz que comunicações verbais, como um sorriso, são poderosas para encorajar os seus filhos a aprender mais e se encorajar mais. Isso é tremendo. Não atos de desaprovação. Você não consegue, você não é capaz. A gente sabe que palavras têm poder, mas quando vem do próprio pai, do seu familiar, aquilo faz com que seja intrínseco dentro daquela pessoa e é como se fosse uma verdadeira prisão. Amém? Então, ações de amor são atos de afetividade, são atos que precisamos criar uma aliança afetiva e segura dentro de casa. Será que nós temos gerado isso dentro da nossa casa? Né? Além de criarmos os nossos filhos, meus amados, eu quero deixar uma coisa bem clara para todos nós, que nós criamos os nossos filhos para o Senhor. Então, finalizando já essa ministração dessa noite, nós temos essa missão dada por Deus, que é colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, como Ele deixou o mandamento, ter uma família onde Jesus é o centro das nossas decisões e também onde Deus governa todas as coisas. E, o mais importante, que o amor de Deus expresso em Cristo Jesus possa se espalhar por nossa casa, disseminando esses atos de amor, para que nós vivamos um ambiente familiar saudável, emocionalmente equilibrado e de acordo com as Escrituras. Amém?